Queridos amigos, é com imensa alegria que temos a oportunidade de compartilhar outra vez com a USE, essa instituição muito digna, que faz valer também no estado de São Paulo e no Brasil, por extensão, hoje pelas redes virtuais, a divulgação do Espiritismo nas bases kardecianas, que não podia ser diferente. Cerra as janelas dos teus olhos e encerra dentro de ti a luz radiante do dia. Liberta a tua alma e deixe que ela livre, alce voos, como uma águia de asas douradas a plainar esplêndida na tepidez do vento. Ouve o murmúrio do arroio a quebrar nas pedras e o farfalhar das folhas da palmeira a ondular o vento. Sente o quebrar da onda à praia, permeando suave a brancura da areia. Esmaga aos teus pés as folhas da camomila, incensando o ar com seu doce perfume. Vem comigo preparar a casa para a chegada do amado. Ele virá, durante a noite ou no correr do dia. Quem sabe cavalgará a madrugada fria. E quando ele chegar, verás a mutação das flores. Ouvirás o som da sua flauta a nos chamar. Correrei para ele e direi: amado visitante, quanto te esperei. Teci guirlanda de flores e pus guiso nos meus pés para homenagear a tua presença. As tranças negras da minha noite se alouraram com a chegada do teu dia. Oh, amado visitante, fica conosco. A tua carruagem pousou à porta da minha casa. Desvendei a luz dos meus olhos para contemplar o dia, mas ela se envergonhou diante do esplendor da tua chegada. Ousei tocar suave a túnica das tuas virtudes e tu não me censurastes o atrevimento. Compassivo, estendeste as mãos de caridade, acolhendo a minha precariedade. Amigo, enxuga a lágrima furtiva que solitária viaja em tua face. Enxuga porque o Consolador chegou. Abre-te em festa e canta comigo a alegria que nos visita. Esmaguemos aos pés as folhas da camomila e do sândalo, para que ele, ao passar, deixe perfume à sua chegada. Meu coração exulta, a minha alma canta, as bailarinas voltarão a bailar, tinindo símbolos, expressando seu encanto. Os cantores voltarão a cantar e eu, que nunca cansei de te esperar, acenderei a luz e colocarei sobre o velador para que ninguém desconsidere o teu amor. Amado visitante, agora que tu chegastes, eu seguirei contigo, esmagando rosas, acendendo estrelas, aljofrando a areia com as espumas brancas, acordando o sol, prateando a noite. Levarei comigo, dando a mão, um amigo, e nós desfrutaremos da tua inominável semeadura. É a fala de Rabindranath Tagore, através da psicografia, que nos enseja nesses dias de transição planetária, em que a noite se faz um pouco mais densa, receber à porta da nossa casa interior o Consolador, que nos traz de volta a figura incomparável
do divino Galileu, que perpassa a terra nesses dias, fazendo um aceno, um convite, um apelo para as almas sensíveis, para que possam perceber a grandiosidade da sua presença, a sua flauta nos chamar, a fim de que possamos, de algum modo, responder à grandiosidade da oportunidade que se nos faz presente para seguir, levando conosco aqueles que comungam da nossa convivência e estabelecendo uma nova ordem planetária que, aos poucos, vai se definindo e configurando um mundo de regeneração na fala kardeciana. O Espiritismo, nestes dias, evoca de todos nós o período de transição, no qual o Espiritismo está inserido, tal como os Espíritos disseram a Allan Kardec, no momento em que o Espiritismo emergia, de que aproximadamente 100 anos a transição para a nova era já estava em curso, e de que o Espiritismo era parte dessa transformação, de que não era ele o operador que deveria ensejar essa mudança, mas de que ele compunha, fazendo como que uma catálise, uma aceleração, uma fermentação de toda essa transformação que está se operando no planeta. Um pouco mais de 165 anos em que o Espiritismo emergiu do túmulo, quando o cristianismo silenciou, o Espiritismo emergiu falando de Deus, numa ousadia filosófica que deixou entrever àquela época o quanto nós deveríamos ser honrados pela presença de uma doutrina de tal magnitude, mas também o quanto deveríamos ser responsáveis por desfrutar dessa filosofia que teria uma base científica, que não nasceria de uma teoria, de uma ilusão de um homem, seria construída a partir de fatos. Eis o argumento sem réplica, diria Allan Kardec, através do qual deveriam emergir essa filosofia espiritualista, que deveria desaguar numa experiência ética, ensejando-nos uma experiência vivencial moral, capaz de operar em nós e nos outros um movimento transformador, coincidente, covalidando, convergente com a nova era que estamos vivendo. O mundo caminha nessa direção. E pela grandiosidade do Espiritismo, como ciência, filosofia, religião, nessa composição artística incomparável, com essa visão sistêmica, holística, com que ele emergiu ao seu tempo, nós hoje podemos fazer face a todas as demandas que surgem no mundo, convidando-nos ao desafio da superação do pessimismo, das ondas de infidelidade, do anarquismo vil, das experiências que nos convidam à promiscuidade, das manifestações ditatoriais que emergem aqui e acolá, e de todas tantas excrescências que nascem exatamente de uma casa em transição e mudança, aonde as coisas parecem não ter lugar, mas tudo obedece a uma ordem. Do caos surge o cosmos, e é isso que estamos vivendo. E o Espiritismo nasce nessa perspectiva de compor com essa nova ordem quando espíritos renascem, para acelerar o progresso, alguns vindo de outros orbes, trazendo uma tendência ao bem, intuitivamente guindados à espiritualidade, uma inteligência precoce para fazer face a esses que se colocam como títeres da perdição, do mal,
do convite ao desacerto, daquilo que há de mais ensombrado na humanidade. Esses outros luminares que emergem fazem face, frente, como a luz que banha as trevas, convidando-nos para que possamos integrar a luz do Espiritismo nessa transformação que se passa nessa hora. Não é sem razão que o Espiritismo deveria secundar o progresso, como diria Allan Kardec em A Gênese. É que ele está assentado às leis da natureza, nas leis da natureza, e por isso ele pertence à ordem cósmica. Não precisa de acréscimos, nem de subtrações humanas corriqueiras. Basta que possamos contemplar, mergulhar nas leis que regem o universo. As leis físicas, atidas, vinculadas, atadas à academia, especialmente. As leis morais, aquelas que nos dizem mais o coração, que nos chamam mais a atenção, falando-nos da amorosidade nos seus múltiplos semblantes. É nesse ponto, é nesse X que deveremos focar a nossa atenção. Enquanto espíritas, que militamos no movimento espírita, fazendo parte de uma doutrina que vem dentro de um conjunto que promove o progresso, estabelecendo a nova era, o movimento de transformação da humanidade, desaguando no planeta de regeneração, que vai se construindo aos poucos como um amanhecer de um novo dia. Então, contemplando as leis da natureza, entendemos Allan Kardec quando diz que o Espiritismo ele faz parte desse movimento transformador por 4 motivos fundamentais. Pela generalidade das questões que ele toca. O Espiritismo, por se debruçar no objeto da ciência que lhe é inerente, que é o espírito, ele tangencia todos os conhecimentos humanos, sem subtraí-los, como um grande interlocutor. E ele o faz com grandeza e com humildade, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma pretensão de substituir esta ou aquela disciplina acadêmica. Ele emerge para fazer nexos, para fazer pontes. Essa antropologia integral, como diria Herculano Pires, que é o Espiritismo, nos favorece juntar ciência, filosofia e religião. Por isso Kardec definiu com tanto primor a aliança da ciência com a religião. É isso que cabe-nos, sendo espíritas, visualizar o Espiritismo que se espraia sobre todos os ramos do conhecimento humano. Porque o objeto da sua atenção é o essencial, é o espírito. Não é nem o homem simplesmente encarnado, é para além do homem, ou, se preferirem, é o homem como sua consequência. Porque o Espiritismo, em sendo a ciência que estuda o espírito, ela estuda necessariamente o espírito que reencarna, o homem que somos, a mulher que somos, o ser com que estamos estagiando nessa estrutura anatomofisiológica, nesse gênero. É assim que, atuando nas diversas áreas, ele faz uma interface com a genética, com a antroposofia, antropologia, com as ciências históricas, com a sociologia. Ele se espraia, conectando-se, portanto, com a academia, sem nenhum medo de enfrentar a realidade. Porque um dos segundos pilares que haveria de compor essa caracterização do Espiritismo nessa nova ordem, compondo essa nova ordem, é ter a característica de ser uma doutrina progressiva e capaz de enfrentar a realidade face a face. Se o Espiritismo estiver equivocado em algum ponto, abre mão deste ponto e fica com a ciência, como diria Allan Kardec. Se alguma verdade nova for trazida, revelada, ele encampa, diz então o codificador. Por isso, o Espiritismo jamais será ultrapassado.
não por ter a ousadia da infalibilidade, mas por ter a competência e a humildade de dialogar e de poder discernir aonde está a verdade. Onde está a verdade está o Espiritismo, seja encampando, seja se revendo. Mas depois de 165 anos, ainda não foi necessário rever nenhum ponto fundamental do Espiritismo. Uma ciência filosófica de consequências morais se mantém intocável nos seus princípios, abundante, serena, grandiosa, elegante. O Espiritismo é uma doutrina elegante, porque é elegante o universo, é elegante as leis que nos regem. E ele continua, portanto, vigente, atuante, sereno, e dando-nos oportunidade de poder fazer face às inúmeras questões que se manifestam na humanidade enquanto conflito. Sejam nas questões mais banais ou nas mais complexas, quais aquelas que envolvem hoje a ideologia de gênero, quais aquelas que envolvem a análise da genética determinando doenças ou não. O Espiritismo vem e consegue afinar-se e poder nos contribuir com reflexões plausíveis. Aqueles que somos homens comuns, aqueles que estamos frequentando a academia, ou aquele que nos integramos mais aos assuntos de ordem metafísica. Tudo porque, em sendo guiado pelas leis naturais, o Espiritismo nos traz reflexões que são capazes de poder nos acrescer aquilo que nos falta para a compreensão dos elos perdidos. Sim, dos elos perdidos, porque até hoje a humanidade ainda vive aquela dicotomia do Adão e Eva e do evolucionismo. Ora, contemporâneo a Kardec, nós haveríamos de ver Wallace e Darwin, que ganhou a premiação de ser aquele que estabeleceu os fundamentos da biologia evolutiva no evolucionismo. Ali já estava o Espiritismo, no mesmo ano, um pouco antes, trazendo a ideia de que nós somos seres em evolução. E o elo perdido, que Darwin não conseguiu entrever na evolução das espécies para determinar a formação do ser humano, o Espiritismo já traria lá em O Livro dos Espíritos, dizendo que tudo se encadeia na natureza. E de que aqueles que somos espíritos simples e ignorantes, fizemos uma fase gestatória nos outros reinos da natureza. Que ousadia uma doutrina fazer isso! Mas ele não surgia para a competição, ele surgia para fazer conexão a uma visão bíblica, que fazia uma leitura da poesia do Gênesis sobre Adão e Eva, fazia uma leitura literal, quase infantil, que ainda permanece nos dias de hoje, e que estava desbancada pela ciência, que agora, com a comprovação do fato, trazia o mecanicismo na direção do ateísmo, não só do materialismo, dizendo que Adão e Eva efetivamente não existiam. Era a ciência provando ao contrário. E o Espiritismo fazia um link, mostrando que Adão e Eva era uma metáfora, de que o Gênesis era apenas uma forma poética de trazer a verdade, e de que Darwin trazia a ciência como uma comprovação de onde nós deveríamos ter emergido, porque só mais tarde ele confirma isso, antes dele, já trazendo o elo perdido. Essa é a capacidade do Espiritismo, preencher os espaços vazios, legitimando a ciência, legitimando a religião, legitimando a filosofia, engrandecendo-as na direção do espírito imortal e da divindade. O Espiritismo, portanto, ao seu tempo, quando surgia, conseguia devolver à humanidade de que Deus vige, não como estava colocado aquele tempo antropomórfico de um Adão e Eva como um par que fora criado para a construção da humanidade. Não, de uma forma mais criativa, mais ampla, em consonância com a ciência. O Espiritismo já nasceu, na sua nascente, representava o eco de união de conteúdos de conhecimento que estavam na Terra. Era possível, como é até hoje,
vislumbrar a divindade. Nesses dias onde, sobretudo os jovens, se colocam no agnosticismo ou no materialismo, negando a religiosidade que se lhes é apresentada, o Espiritismo se mantém com essa envergadura, nos apresentando a divindade com tanta beleza e fazendo a junção da ciência, que estuda apenas a matéria, que se debruça num ateísmo às vezes até infantil, radical, fanático, do mesmo jeito que a religião muitas vezes, com a teologia, resvalou para o fanatismo religioso. O Espiritismo vem e faz esse caminho do meio, junta, dá as mãos, para dar à humanidade, nesse movimento de progresso que se faz por todos os ângulos, em todos os setores, de que nós somos uma expressão da grandiosidade cósmica, aonde o autor, a divindade, não é um homem, é um ser quase inabordável para nós outros, quando lhe queremos penetrar o sentido. Mas aquilo que nós vislumbramos dele nos repleta, nos dá consistência e permite-nos ter uma fé, construção racional, intuitiva, cujo sensório comunica que esta fé interior, intimista, ela é inabalável, não porque seja dogmática, é inabalável porque ela faz sentido existencial para todos nós. Assim, espraiando-se sobre todos os campos do conhecimento, tendo o poder progressista, Allan Kardec haveria de dizer que o Espiritismo faz parte como alavanca do progresso nesse movimento transformador pela amplitude de vistas. Era o terceiro ponto que ele colocou em A Gênese. A amplitude está porque o Espiritismo não se detém nos efeitos, ele vai às causas. E aí nós vamos podendo entender a dinâmica da vida, tão fascinante, trazendo tantas incógnitas, porque o Espiritismo nos convida a ler a vida através da reencarnação. Linka o amor como lei universal e a reencarnação como a segunda palavra do alfabeto divino. E aí, os enigmas vão se desfazendo aos poucos. Todos os dias nós enfrentamos essa realidade. Nesses dias, eu vivi uma experiência que vai se consolidando agora com 5 anos. Eu cuidava de uma pessoa que tinha uma relação difícil com a sua nora. Eu não sei se vocês já ouviram falar em sogra. Era esse lugar aí. Eu cuidava da sogra. Eu dizia, você detém o poder, você pode, se você flexibilizar um pouco. Era um conflito no qual a nora arrastava o filho para a distância. Os conflitos se repetiam. O diálogo praticamente não existia. A convivência muito menos. E eu lutando por 2 anos sem conseguir mover aquela sogra. Mesmo dizendo que ela tinha poder, que ela tinha razões. Não tinha toda a razão, porque nunca a gente tem toda a razão. Quem tem toda a razão é Deus só. Mas não conseguia mover. E lá num dia ela chega e diz, você não sabe o que aconteceu. Meu filho foi almoçar comigo e com a minha nora. E de repente eu me aproximei dela e fui como que tomada, como se fosse um transe. Levei a mão à barriga e disse, você está grávida? E ela disse, sim, estou. Como é que a senhora sabe? Não sei como eu sei, mas eu sei. E ela disse, estou há 3 meses. Ela estava escondendo a gravidez. Já tinha ficado grávida antes. Essa sogra, a avó, tinha outros netos. Não era nenhuma novidade neto. Se é que não é novidade para a avó, neto. Todo neto é uma novidade. Mas eu quero dizer que não era o primeiro, porque o primeiro sempre tem um fascínio. E ela então disse assim, doutor Alberto, tudo mudou. Eu comecei a sentir um apaixonamento pela minha nora. Já convidei para almoçar de novo. Ela vai fazer ultrassom e me convidei para ir para o ultrassom dela. Eu não sei o que está acontecendo comigo. E eu cá, à luz do Espiritismo, se eu sei. Reencarnação. Essa sogra mudou da água para o vinho, ou do vinho para a água, se vocês preferirem. Simplesmente
fez todas as sessões, estabeleceu toda a resiliência possível que tinha, e tem muita, em função do cara que estava chegando. Eu fiquei meio humilhado, porque 2 anos eu não consegui o que aquele espírito no ventre, sem dizer uma palavra, sem se mostrar, sem fazer um aceno, uma intervenção qualquer exterior, dobrou terapeuticamente aquela mulher, aquela avó, aquela sogra. Eu fiquei tão impressionado. Muito embora sabendo da reencarnação, nos impressiona, como a impressionava. Ela disse: engraçado, agora eu não estou vendo ela assim tão megera como ela é. Lá pelas tantas, como ela era, e começava a botar no passado. Eu ficava encantado de ver como um espírito é capaz de transformar o outro apenas pela presença. O que Jesus fez quando chegou? Não precisava falar. Chegou. Chega uma pessoa que você ama, muda. Ela não precisa dizer nada. Pense numa pessoa que você ama. Você está com resistência, chegou, pronto, acaba todas as resistências. O poder do amor. Essa criança nasceu autista grave. Já faz 5 anos. E essa mulher, sogra, avó, diz-me: se eu não acreditasse na reencarnação, eu acreditaria por ele. Porque nada explica o amor que eu tenho por essa criança. Ela se sobrepõe a tudo e a todos. Se dedica, fazendo das vísceras coração, para atender a criança, na tentativa de subtrair-lhes a resistência que a criança tem para se colocar no mundo, porque é um autismo grave. E a nora agora ocupa um lugar saudável. Aquilo que eu não consegui, o garoto conseguiu. E continua conseguindo, sem falar direito, sem se movimentar, e aprontando, porque ele apronta. Ele quebra tudo. Tudo que vocês pensarem que uma pessoa faz assim, infantilizada, porque ele tem 5 anos, do ponto de vista cronológico, mas do ponto de vista psíquico não tem. E ele apronta as coisas, e nada consegue tisnar o amor que ela tem por ele. O Espiritismo vem e nos devolve a possibilidade de entender a vida, pela amplitude de vistas, como diria Allan Kardec. É assim que nós vamos poder perceber o que é que acontece numa pandemia, qual aqui estamos ainda saindo, quando um casal vivendo a pandemia não fez contato para fora com ninguém. O casal, na condição de idosos, ficaram reclusos. Vi os familiares só do apartamento, uma casa de 2 andares, para o outro lado da rua. Filhos médicos, tudo que chegava, dizia minha senhora, eu esterilizava, até as bananas eu esterilizava. O bujão que chegava entrava, o cidadão deixava num lugar, depois eu ia e esterilizava o bujão de gás. Tudo. No primeiro dia que nós fomos sair para a vacina, ele se contaminou e morreu. Assim. Era eu que deveria morrer, porque eu tenho diabetes, tenho problema do coração, tenho problema de artrose. Quando a gente vai ficando velho, a gente tem tudo que é problema, né? Ela tinha tudo que... E ele era um atleta, com a mesma idade que ela, um pouco, 1 ano ou 2 anos mais velho que ela, mas era um atleta. Pois foi o atleta e ficou o pé rapado, ela. Ela disse: como é que o senhor me explica isso? Que eu sou agoguenta, sou atrapalhada, sou a doente, e vai o meu amor e fica eu. Havia secretamente uma intuição de que ele iria, e depois ela confessa. O cuidado era com ele, não era com ela, que era mais vulnerável, era o adulto mais vulnerável. Mas ele era o foco de atenção. Na primeira saída ele se contamina, quando volta, contamina ela, os dois se contaminaram e ele vai e ela fica. Só o Espiritismo consegue nos explicar essas anomalias
que as pessoas dizem azar e sorte, e cujo espírito André Luiz diz azar e sorte são palavras incorretas, que nós não conseguimos decifrar porque não compreendemos a dinâmica da vida. O Espiritismo vem e consegue abrir um espaço para a releitura de situações desafiantes, inexplicáveis, e que vem ao nosso encontro e que nos arrebata de uma forma ou de outra, levando-nos para um lugar de dúvidas, de incertezas, gerando medos, síndrome do pânico, tristezas, depressões e ameaçando-nos com o suicídio, que a cada 45 segundos no Brasil dá-se um. E a cada 40 segundos, um no mundo. Pela ausência de recursos capazes, em muitos deles, de dotá-los de prevenção, de estrutura para o enfrentamento de decepções, perdas, ingratidões, abandonos, desastres, injustiças, calúnias, que são o que levam as pessoas ao suicídio. O Espiritismo vem com amplitude de vistas e exorciza até o suicídio, mesmo para aqueles que perderam seu ente amado, dizendo: ele não morreu, a vida é indestrutível, ninguém morre. Saímos do corpo, entramos no corpo. A vida é uma só, fenômeno contínuo. Nascemos e desencarnamos. As palavras elegantes que o Espiritismo utiliza, reencarnação e desencarnação, não é morte. E vivemos essa experiência dentro da vida. E é possível dizer para uma mãe, como disse ontem: você tem convicção de que o seu filho não morreu? Ela, com as lágrimas, perdeu o filho há um pouco mais de 30 dias, se projetou das alturas, dizendo: só o Espiritismo é capaz de trazer essa consolação ao meu coração. O Consolador prometido por Jesus. Não há dor maior do que a dor de perder um filho. Não há. E perder um filho pelo suicídio, achando que sempre você poderia ser capaz de evitar, e perder um filho pelo suicídio, você sendo uma mãe médica, só o Espiritismo é capaz de exorcizar a culpa tóxica que assola um coração abatido. E ela, chorando, dizia: eu ainda tenho dúvidas se eu fiz tudo. Essa é uma grande cilada, a gente achar que poderia ter feito ou não ter feito tal coisa, ter dito ou não ter dito, chegado ou não ter chegado, que seria diferente o desfecho. É uma armadilha, a gente nunca consegue sair. E a gente fez toda uma argumentação espírita, e ela dizendo: como chega bem, como chega bem. O Espiritismo é capaz, incluso, de poder devolver o coração de uma mãe, de que a vida merece continuar sendo vivida, porque o filho não morreu. Eu disse-lhe: o que você vai fazer com essa montanha de amor que você tem pelo seu filho? Onde é que você vai colocar a montanha de amor que você tem pelo seu filho, que saiu do corpo? E contei-lhe uma história que eu vivi especialmente, quando, na nossa instituição Jardim das Oliveiras, uma mãe chegou, desencarnada, querendo resgatar um filho desencarnado que estava parasitando uma pessoa do sexo feminino numa relação de conjugalidade. E os benfeitores disseram que ela não podia resgatar, que ela tinha que ter paciência. E ela dizendo: mas é meu filho. Eles disseram: ok, mas ele não pode ser resgatado, porque se você quiser resgatá-lo, extraindo, retirando essa posição de ovoide, ele estava conectado como um parasita, você vai violentá-lo e vai violentar a pessoa. É necessário tempo, paciência, persistência. E lá num dia, numa quarta-feira das reuniões mediúnicas que se estabelecem corriqueiramente na nossa instituição, eis que o filho veio para a mão das mães. Desconectou-se,
teve a impressão que deixaria de existir porque vivia a vida da outra pessoa e encontrou nos braços da mãe a possibilidade de recompor-se perispiritualmente. Essa mãe ficou tão feliz, tão feliz. Na reunião subsequente, ela veio para agradecer e disse-nos o seguinte: semana passada eu tive 2 grandes surpresas nessa instituição. A primeira, de que eu amo mais meu filho. Porque eu passei 3 anos, quando cheguei, querendo resgatá-lo, os espíritos me convidaram a trabalhar nesta casa. E eu estou trabalhando há 3 anos nessa casa, com as crianças. E eu dei-me conta na semana passada que eu amo muito mais o meu filho depois desses 3 anos. O segundo, de que eu não tenho só um filho. Eu tenho muitos filhos. Veja a beleza que é o amor quando se amplia para além das fronteiras do egoísmo de família. Já não dá mais para ver aquele que está do meu lado como sendo só a minha família, só o meu irmão, só quem merece o meu amor. Eu amo aqueles que estão comigo, a família, que é uma lei da natureza, que o Espiritismo vem e foca nesses dias onde a família tem sido alvejada, ameaçada de destruição, desqualificada. E a partir dessa família eu vou ampliando a minha amorosidade para além de um filho, de alguns filhos. Eu começo a olhar maternalmente essas outras crianças, como diz Meilei. O Espiritismo, portanto, nos traz esse conteúdo de vida, aonde eu estou colocando o meu amor, que foi subtraído por uma traição, que foi subtraído pela desencarnação, que foi subtraído por uma injustiça, aonde eu coloco o amor que eu devotava numa direção. Ele vai colapsar, vai me entristecer, vai me adoecer pela depressão, e eu vou ficar 20, 30 anos focado na ausência, imobilizando o meu amor, ou eu vou mudar esse vetor e botar na direção da grande vida para dar sentido à amorosidade. Essa é uma das grandes competências do Espiritismo. Na amplitude de vistas, reorientar a nossa amorosidade. Por fim, o 4º ponto fundamental que Allan Kardec levanta, para além do Espiritismo ser uma doutrina progressista, se espraiar nos ramos do conhecimento humano, pela sua amplitude de vistas, é o seu poder moralizador. Qual a maior bênção nessa área para você que o Espiritismo contribui? Em que chega no teu coração esse ponto fundamental que Kardec coloca, que faz do Espiritismo ser a alavanca do progresso da transformação planetária, nesse novo rumo para onde nós estamos caminhando? Eu vou usar uma metáfora. Disse Alhures aqui, em São Paulo. Era um príncipe que invadiu a realeza contígua e foi preso, e o rei decretou a sua morte, e ele pediu clemência para o rei. Dê-me uma chance de sobreviver. O rei disse: então eu te dou a chance, mas você precisa me responder uma pergunta. Então, era a chance da sobrevivência. O príncipe disse: qual, majestade? O rei disse: o que mais deseja uma mulher? Você que é mulher, o que mais deseja uma mulher? E você que é homem, que convive com as mulheres, filhas, esposas, o que mais deseja uma mulher? 1000 coisas, né? Um sapato, um perfume, uma viagem, um olhar, uma flor, um gesto. Foi assim que o príncipe pensou também. É impossível saber o que mais deseja uma mulher. Ele se realiza: tempo. Você me dá um tempo? E o rei disse: como eu sou misericordioso, lhe dou. Estabeleceu um tempo. E o príncipe saiu correndo por Atibaia e perguntou a todo mundo. Ninguém sabia responder plausivelmente. Então, dentro da realeza, ele procurou o filósofo. E chegou com o filósofo e disse: a minha vida depende da resposta dessa pergunta. O que mais deseja uma mulher? O filósofo sorriu e disse: ninguém sabe. Nem o filósofo sabia.
Mas ele depois disse assim: tem uma pessoa que sabe. É uma bruxa que mora nas cercanias de Atibaia. O príncipe saiu com muita pressa e foi ao encontro da bruxa. Quando chegou na entrada da residência da bruxa, bateu, ela apareceu. Ele disse: eu posso lhe fazer uma pergunta? Ela disse: entre. Ele disse: não precisa entrar, é só uma pergunta. Ela disse: você entraria uma bruxa fazendo assim para você, ó? Aí já ia morrer mesmo. Ele entrou e disse: eu preciso que você me responda uma pergunta. Ela disse: qual é a pergunta? Ela disse: o que mais deseja uma mulher? Ela deu uma gargalhada de bruxa dobrada e disse: isso é muito fácil. Então ele disse: então me diga. Ela disse: mas tem uma contraproposta. Se eu disser e acertar, você casa comigo? Se você fosse o príncipe. Ele ficou pensando que há tantas situações, às vezes vem um raio, podia cair na cabeça dela, e ele poderia sobreviver, mas entre morrer e arriscar, ele disse: caso. Então ela assumiu um olhar imponente, um jeito bruxesco, e disse: o que mais deseja uma mulher é ter autonomia sobre a sua própria vida. Ele não aplaudiu, ele disse: uau! Fez todo sentido. Ele foi ao encontro do rei, e quando o rei perguntou: o que mais deseja uma mulher? Ele disse: Alteza, o que mais deseja uma mulher é ter autonomia sobre a sua própria vida. O rei disse: uau! Conta-se que o casamento foi no hotel de Atibaia. Ela estava com seu traje Halloween. E quando ele entrou para a noite de núpcias, sentou-se na cama, ficou coçando a cabeça e ficou pensando o que ele tinha feito da vida dele. E ela entrou para o toalete. E quando ela saiu do toalete, ela saiu qual musa, estonteante, com os cabelos esvoaçantes, o seu sorriso com os dentes alvinitentes, bailando, como se quase voasse. Ele disse: uau! Ela disse: eu me esqueci de dizer para você que a metade do tempo eu sou bruxa e a metade do tempo eu sou princesa. Ele disse: uau! E ela disse: você quer que eu deite bruxa ou princesa? Ele disse: você decide. Ele era paraense, o príncipe. Então a noite foi maravilhosa. Ela acordou meio-dia antes da palestra. E quando ele acordou, que ele olhou, ela estava musa, princesa. Ela se espreguiçou e disse: o que foi? Ela disse: como você abriu espaço e eu me apropriei da minha autonomia, eu decidi ser princesa o tempo inteiro. Ele disse: uau! A metáfora do poder moralizador que Kardec propõe é termos a capacidade de ganharmos autonomia sobre a nossa própria transformação moral, de trazermos as nossas vidas para as nossas mãos, não ficarmos culpando o anjo guardião, o obsessor, a mãe, o pai, o vizinho, o mal-olhado, que são os governos, que são desculpas atrás das quais nós nos escondemos. Ganhar autonomia é poder fazer valer o nosso processo de cristianização interior. É trazer o Consolador para dentro de nós. É não só entrar no Espiritismo, é deixar que o Espiritismo entre e possa emergir dentro de nós mesmos. É poder fazer valer aquilo que nós queremos que os outros façam em nós, para que a nossa vida seja melhor.
É abrir mão de ficar na expectativa de que alguém venha me fazer feliz. É poder centrar-se de que é cada um segundo as suas obras, na fala de Jesus. O poder moralizador que o Espiritismo propõe não é a moral social, da etiqueta adequada e necessária, é o poder de entranhas, de fazer emergir o Cristo interno, de superar as nossas anfractuosidades egóicas, nossos limites humanos, e poder trazer para a nossa humanidade, sem desconsiderá-la, a nossa transcendência, e de poder fazer valer o amor na múltipla expressão das virtudes que ele representa. Porque o amor é uma via que tem vários nomes. Ora ele se chama ternura, ora ele se chama humildade, ora ele se chama perdão, ora ele se chama benevolência. O amor é exatamente essa expressão que emerge das nossas entranhas, trazendo essa paleta, esse arco-íris, aonde a gente se encanta com cada cor. Ser dentro de si alguém que assuma a sua autonomia é não morrer na mão do rei, da lei. A lei nos mata, nos deprime, nos deixa, às vezes, no desânimo, no pessimismo, porque ao invés de nós irmos na periferia enfrentar a nossa sombra, que é a bruxa, e fazer o enfrentamento, nos aproximando dela, para acolhê-la, a fim de que, dentro desse processo de autonomia, nós possamos dissolvê-la. Quando nós resistimos a fazer isso, ficamos sempre fora de nós mesmos, na mão daquele que a gente acusa, o ex-esposo, a ex-esposa, o filho ingrato, o vizinho, os obsessores, a legião, ou Jesus que não olha para mim, onde está Deus? Estamos sempre arrumando culpados. Essa talvez seja a maior grandiosidade do Espiritismo, quando fala do poder moral. Não é de salvar a humanidade, é de libertar-se, salvar-se a si mesmo. Fora da caridade não há salvação. Diríamos, na fala de Bezerra, fora do amor ninguém se liberta. Fora do alto amor, ninguém consegue chegar no outro e poder ser com o outro numa relação de amorosidade. Auto-amar-se na transição planetária, fazendo parte do movimento espírita, desfrutando do espiritismo e compondo essa alavanca que vai transformando a humanidade, é o convite que os benfeitores espirituais hão nos feito desde Allan Kardec, para que o espiritismo tenha um sentido existencial de iluminação, de dentro para fora e não de fora para dentro, aonde a nossa vivência interior de transformação, ela influencia naturalmente no nosso entorno, e aonde você vai, aonde você chega, pelo virtual, pelo presencial, com a família, com o vizinho, no trabalho, você contamina as pessoas, contagia com essa amorosidade, sem que haja uma intenção salvacionista. Eu vou salvar fulano, eu vou salvar a humanidade, eu vou mudar o mundo, que está mais para as quimeras e para as ilusões do que para a realidade onde vivemos. A doutrina espírita surge e nos devolve esse poder de autonomia que nós buscamos na figura mais pura que a Terra já conheceu. É o Consolador primeiro, é o Cristo, que nos enviou o Espiritismo, reeditando a sua mensagem para que pudéssemos fazer as pazes conosco mesmo, reconectando-nos a Ele. E essa saudade surda que nos abate muitas vezes e nos inclina ao pessimismo, a dinâmica da crueldade, as atitudes às vezes do enxovalhamento, há comportamentos às vezes de desânimo, ou atitudes de violência que o mundo nos convida, elas cedem porque a gente ocupa o nosso lugar. E a despeito dessas manifestações fazerem parte como grandes ondas, a gente surfa nelas sem se deixar tragar por elas ou naufragar nelas, e continua de pé, fazendo-nos o que precisamos fazer conosco. E a partir de fazendo conosco, fazemos com os outros. Por isso, Tagore,
está sobejamente com razão ao falar do Consolador prometido. Esse Cristo que volta, cavalgando na noite escura, convidando-nos a todos a celebrarmos as nossas lágrimas, que caem solitárias no nosso rosto, mas celebrando a vitória na certeza de que podemos desfrutar com Ele da sua grande semeadura. Fecha os olhos. É o convite que Tagore faz. Encerra dentro de ti a luz do dia. Liberta a tua alma e deixe que ela voe livre, como uma águia de asas douradas a plainar, esplêndida na tepidez do vento. Ouve o murmúrio do arroio quebrando nas pedras e o farfalhar das folhas da palmeira a ondular ao vento. Sente o quebrar das ondas a sorrir, tocando suave a alvura das areias. Esmaga aos pés as folhas da camomila, incensando o ar com seu doce perfume. Vem comigo preparar a casa para a chegada do amado. Ele virá. Durante o dia ou a noite, quem sabe cavalgará a madrugada fria. E quando ele chegar, verás a mutação das cores. Ouvirás a sua flauta nos chamar. Correrei para ele e direi: amado visitante, quanto eu te esperei. Teci guirlanda de flores e pus guiso nos meus pés para bailar em tua homenagem. Plangi as cordas finas do bambu em tua honra. Tu viestes a laurar as tranças negras da minha noite, convertendo em dia o meu interior de sombras. A tua carruagem parou à porta da minha casa. Liberei a luz do dia, mas ela se envergonhou diante do esplendor da tua chegada. Tentei tocar a túnica das tuas virtudes e tu não me atrevestes censurar a minha ousadia. Estendeste as tuas mãos de caridade, tocando a minha indigência. Amigo, enxuga a lágrima furtiva que viaja solitária em tua face. Enxuga a tua lágrima, porque o Consolador chegou. Abre-te em festa e rejubila-te comigo, fazendo a festa do encontro com Ele. Deixemos o campo da estrada, esmagando as folhas da camomila e o sândalo, para que quando Ele chegue com os seus passos, Ele aromatize com a sua chegada. O meu coração exulta, minha alma canta. As bailarinas voltarão a cantar, a bailar. Os cantores voltarão a cantar. E eu, que nunca cansei de te esperar, acenderei a luz, colocarei sobre o velador para iluminar aqueles que não conhecem o teu amor. Amado visitante, agora que eu te encontrei, seguirei contigo, esmagando rosas, acendendo a luz do sol, acordando o dia, prateando a noite, aljofrando de espumas a areia ardente, levando pela mão um amigo. Seguirei contigo, desfrutando da tua generosa semeadura. Irei contigo. Obrigado.